sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o concurso do MPU. Então veja o seguinte, a banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas. São provas muito bem elaboradas. É necessário estudar bem. São 152 vagas mais cadastro de reserva nível superior. Nós temos aqui a remuneração indo de quase 10.500 a 16.300. Inscrições de 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 25 e provas 4 de maio. Parece que está longe, mas você sabe, quem começa a estudar antes é quem realmente passa nesse concurso, não é? Em relação à língua portuguesa, para todos os cargos, nós temos um programa aqui bem extenso que envolve a questão de texto, tanto com a compreensão, que é o ato de entender, quanto a interpretação, que é a leitura do que está implícito, seja na forma de pressuposto ou de subentendido. Nós temos a questão da organização textual e marcas de textualidade. Então entra a questão da coesão, como as ideias se ligam, da coerência, se existe coerência entre essas ideias, e intertextualidade, sempre muito cobrado pela banca FGV. A questão dos modos de organização do discurso, então apareceria tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para argumentativo? Principalmente, você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo? E um texto de injunção ou injuntivo? Você sabe o que é isso? Esse é fácil, eu te explico agora. Isso é o mesmo que o texto instrucional. Quando você tem, por exemplo, uma receita de bolo, ele está dando uma instrução. Então, isso é um texto de injunção, é um texto injuntivo. Então, existem as características específicas de cada modo que fazem com que a gente bata o olho no texto e já consiga identificar. A questão dos tipos textuais, então nós temos o texto que pode ser informativo, publicitário, pode ser uma propaganda, pode ser um texto normativo, didático, divinatório. E quando a gente fala disso, a gente fala também dos gêneros textuais. Você sabe a diferença de um conto para uma crônica e de uma reportagem para uma notícia? Precisamos reconhecer isso. A diferença de um texto literário para um texto não literário, nós temos também a questão da tipologia da frase, a questão da estrutura da frase no português. Então, a banca FGV trabalha muito com deslocamento, substituição, modificação, correção, quando se pede para reescrever uma frase. Nós temos aqui também os problemas estruturais da frase. A banca gosta muito de trabalhar com isso. Questão relacionada, por exemplo, à ambiguidade, né? A uma prolixidade. Então, são termos que temos que conhecer. A norma padrão, a norma culta da língua, ela é cobrada, seja isso em relação à pontuação, seja isso em relação à concordância, à regência, à crase, sempre aparece nas provas desta banca. Nós temos aqui a questão da organização sintática da frase, então a sintaxe, estudando aqui as funções sintáticas, estão sujeito, predicado, adjunta de nominal, complemento nominal. Você sabe a diferença de um objeto indireto com adjunta de nominal e um complemento nominal? Pois é, isso é fácil, é possível você bater o olho e identificar. A gente só não pode querer complicar o aluno na hora que ele estiver estudando. A questão da classificação das orações, quando a gente fala lá em oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, né, oração subordinada adverbial, cada oração tem uma característica que faz com que fique muito fácil você identificar. Temos a questão da ordem direta e ordem inversa das frases.
tipos de discurso, registros de linguagem. Então, a gente vai saber aqui dentro que a gente tem que saber o que é uma informalidade. Então, a gente precisa conhecer o que é oralidade dentro de um texto, o que é um regionalismo dentro de um texto. As funções da linguagem, a emotiva, a metalinguística, precisamos saber isso muito bem. Os elementos do ato de comunicação, né? Então, os elementos lá do Jacob são o emissor, o receptor, canal, código, estrutura e formação de palavras. Então, estrutura, radical, vogal temática, sufixo, prefixo, desinência, formação, derivação ou composição. Que tipo de derivação? Que tipo de composição? Formas de abreviação. Classes de palavras. As 10 classes de palavras aparecem aqui. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Eles aparecem aqui e você não tem apenas que saber os aspectos morfológicos, mas também sintáticos, semânticos e textuais, ou seja, a aplicação disso daí. Aparece aqui para a gente também a semântica, que é o estudo do sentido. Então, o sentido próprio, que é o denotativo, e o sentido figurado, que é o conotativo. Então, temos antônimos, sinônimos, parônimos, homônimos, que não aparece aqui, mas sempre vem o parônimo, vem o homônimo, né? Então, ratificar, retificar, mal com U, mal com L, hiperônimos e hipônimos. Então, quando é um hiperônimo e quando é um hipônimo? O que é isso? Polissemia, ambiguidade, dicionário, a organização de verbetes, o vocabulário. Aquilo ali é um neologismo, é um arcaísmo, é um estrangeirismo, é um latinismo. Então, veja, há muitas expressões que nós temos que conhecer para a gente fazer uma boa prova da Fundação Getúlio Vargas. Aqui também aparece ortografia, que não é apenas se a palavra escreve com G ou J, mas é também as expressões que causam dificuldades. O uso do porquê, né? O A com H, o A sem H, afim junto, afim separado, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no emprego do novo acordo ortográfico. Então, olha, o programa é muito grande e você não tem só português para estudar. E a prova da FGV é uma prova diferente da prova dos outros concursos. Eles podem cobrar uns 5 tópicos desse de uma mesma questão, tá? Como a gente treina e como a gente estuda isso? A gente pega lá uma gramática e decora? Claro que não, nem dá tempo. A gente pega uma apostila que você tem lá do seu avô que passou no concurso e estuda? Não. Você estuda fazendo questões da banca, porque aí você aprende a fazer as questões da prova e você entende como a banca cobra. Veja que eu coloquei aqui uma questão da FGV 2024, da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, para auditor de contas públicas, auditoria governamental. Veja esta questão. Inicialmente era feito de grãos e cereais triturados com pedras, amassado com água e colocado sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas para assar, o que resultava em um pão achatado, duro e seco. Então, está falando aí sobre como era feito esse pão que ficava achatado, duro e seco. Está dizendo, o problema de escritura que ocorre nesse segmento é que tipo de erro ou desvio gramatical que existe aí nesse fragmento. Seria uma possível ambiguidade? Seria um erro de ortografia? Seria presença de oralidade? Seria excesso de adjetivos, alguns dispensáveis? Ou a existência de redundâncias? Então, nós temos aqui alguns termos que pode ser que você desconheça. Por exemplo, o que é a ambiguidade?
o seu irmão é noivo, você é noivo, e eu falo para você, vi seu irmão com sua noiva no cinema. Ele estava com a noiva dele ou com a sua que está me ouvindo? Então há uma ambiguidade aí dentro. O que é oralidade? Oralidade são expressões próprias, né, da linguagem oral. Então, eu estou conversando com você e falo assim, gente, é importante vocês saberem esses termos. Esse gente que eu usei, ou um né, ou um tá, são marcas de oralidade, daquilo que a gente fala e isso acaba indo para a língua escrita. E o que é redundância? A redundância é como um pleonasmo, é algo que é desnecessário. Se eu falo para você subir para cima, subir só pode ser para cima, então é redundante, né? Então toda redundância é desnecessária, né, FGV? Então bastaria de dizer a existência de redundâncias, né? Então aí também tem um exemplo de redundância, certo? Então o que nós temos lá em cima? Nós temos alguma palavra escrita incorretamente? Por exemplo, a palavra amassados, que aparece aqui na segunda linha. Isso daí seria com C cedilha? Não, nós temos essa palavra escrita com 2 S's, né? Vem de massa, não é mesmo? A palavra achatado seria pra gente com X? Não, é com CH, vem de chato, né? Não é chato daquele que perturba, mas do achatado mesmo. Então você olha, não tem problema de ortografia, eliminei. Não tenho a presença de oralidade, não tenho nada aí dentro que mostre que isso seria mais natural na linguagem falada que na escrita. Não tenho aí redundâncias, né? Todos os termos que aparecem aí foram necessários, inclusive todos os adjetivos, eles não são dispensáveis. Dizer que são grãos de cereais, que eles foram triturados, dizer que as pedras são quentes, porque de fato tinha que ser quente, né? O que o pão era achatado, duro e seco, não há nada de indispensável, de dispensável. Então o problema aí realmente é essa possível ambiguidade. E onde isso aparece? Aqui, ó, nesse triturados com pedras. Por quê? Porque está dizendo sobre um pão e diz que inicialmente o pão era feito de grãos de cereais triturados com pedras, ou seja, pegavam-se os grãos e triturava usando a pedra. Mas quando a gente lê isso daí, parece que os grãos eram triturados juntamente com as pedras. Ou seja, o pão era feito com grãos de cereais e pedras. Então houve uma ambiguidade. Resposta letra A. Viu quanta coisa você aprendeu? Viu quanta coisa você conseguiu compreender na questão da banca FGV? É assim que a gente estuda, é assim que a gente, tendo mais de 40 anos de preparatório para concursos públicos, a gente percebe que os alunos realmente conseguem bons resultados. Não adianta nada você estudar a gramática e tentar fazer uma questão dessa. Agora, quando você aprende a fazer a questão, aí fica muito fácil. Bem, por essa razão, eu tenho um curso de português em questões da banca FGV, no qual eu desenvolvo 165 questões da banca FGV, uma a uma, explicando tudo aquilo que for necessário. Se aquela questão envolver a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal, eu vou explicar para você. Se ela envolver a diferença entre uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantivo, objetivo e indireta, eu vou explicar para você, certo? Você pode ter um curso com muita qualidade e de fato útil para você poder se preparar para esse concurso do MPU, certo? Bem, e
Temos que lembrar que a FGV diz que a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, então não adianta fazer o mínimo, tem que conseguir o máximo, porque é classificatória, que será aplicada para todos os cargos, exceto para técnico do MPU Polícia Institucional. Consistirá em uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com um número mínimo de 20 linhas e o máximo de 30, valendo 40 pontos. Então não adianta você ir lá e simplesmente escrever um texto. Você tem que conhecer a técnica, você tem que saber o que a banca vai cobrar. Então, olha só, a banca corrige a sua redação dividida em 2 aspectos. No primeiro aspecto é a estrutura do texto, então é a abordagem do tema, vendo se você realmente conseguiu trabalhar aquele tema, se você selecionou argumentos convincentes, então isso daí valendo 14 pontos. E a progressão textual, você consegue ter coerência e coesão no seu texto? Você liga um parágrafo, uma ideia a outra de maneira satisfatória? Então, mais 14 pontos. A parte de correção gramatical. Então, aqui aparece para gente, na parte de correção gramatical, nós temos a questão da seleção vocabular. Então, tomar cuidado, às vezes passa oralidade na sua redação, tá? E você nem percebe. Cada erro, menos 0,4 pontos, quase meio ponto. Questão ligada à norma culta. Então, aqui dentro entra a questão relacionada à pontuação, à concordância, à crase, à regência, tá? Então, tudo isso daí valendo 8 pontos e nós temos quase 1 ponto de desconto por erro. Viu por que não dá para simplesmente chegar lá na hora e fazer uma redação? Porque quando chega na hora que a gente pensa nesse tipo de redação, várias dúvidas aparecem. Como que eu faço para eu entender o tema? Porque então eu posso fugir ao tema? O que eu faço para não fugir ao tema? E se houver um texto motivador, o que eu uso? Eu posso copiar alguma coisa? Como que eu organizo as minhas ideias para que meu texto tenha uma progressão? Como eu faço uma boa introdução e uma boa conclusão? E como eu argumento? Porque foi falado que precisa de argumentação. O vocabulário, ele tem uma avaliação importante no concurso. Também a questão dos elementos de coesão e a coerência textual. E margens, eu preciso observar isso? Quantos parágrafos eu devo fazer? De quantas linhas? Como andam meus conhecimentos ortográficos e gramaticais? E o novo acordo ortográfico, tá tudo bem com ele? E minha letra, será que há algum problema com ela? Não é se ela é feia ou bonita, mas será que há algum problema com a minha letra que possa interferir na minha nota? Pois é, nós podemos responder a essas dúvidas todas no meu curso de redação da banca FGV. Eu tenho um curso de orientações e correções individualizadas feitas por mim, não é por monitor, tá? Eu vou corrigir o seu texto, eu vou mandar para você todas as orientações necessárias, isso de acordo com o seu concurso. Eu tenho videoaulas com orientações sobre produção de texto, PDFs para poder auxiliar você, indicarei temas, também apresentarei materiais para ampliação do seu repertório cultural, para que você tenha bons argumentos, e o meu pacote tem a correção de 4 redações, correções feitas por mim. Então, você fará uma primeira redação de um tema solicitado após assistir as videoaulas e ler os PDFs solicitados, e aí você manda a primeira redação. Eu vou corrigi-la de acordo
acordo com aquele esqueminha lá apresentado pela FGV. E vou apresentar para você tudo aquilo que você precisa se atentar. Vou mandar um áudio explicativo também. Você recebe todas essas informações, revê ou relê o que eu pedi, e aí você parte para a sua segunda redação, mesmo processo, terceira redação e depois quarta redação. Você fica aí num momento muito bom, sabendo tudo que a banca quer que você faça ao escrever a sua redação, certo? Bem, então nós temos o nosso curso de português e temos o nosso curso de redação FGV. Bem, sugiro que você entre aí no WhatsApp, converse a respeito desses dois cursos. Lembre-se que os nossos valores são muito humanos, tá? Então você poderá pagar sem nenhum problema e você estará sendo preparado com alguém que tem mais de 40 anos de experiência em concursos públicos. Eu espero você para que eu possa ajudá-lo a conquistar esta vaga. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.